que algumas memórias permanecem conosco para sempre? Como é possível que um simples olhar, um tom de voz ou até mesmo um cheiro possam nos transportar instantaneamente para o passado, lembrando-nos de momentos que gostaríamos de esquecer? E se as experiências infantis não forem apenas episódios distantes, mas sombras que silenciosamente moldam cada reação, cada medo e cada relação? O trauma infantil não é apenas lembranças desagradáveis. É uma marca invisível deixada na mente e no corpo, que determina como percebemos o mundo e a nós mesmos. Como disse o renomado psiquiatra e especialista em trauma Bessel van der Kolk, o corpo lembra de tudo, o que implica que nossas experiências não permanecem apenas em nossa memória, mas se repetem continuamente em nossas vidas. Porque nossas reações às vezes parecem excessivas, ou porque a felicidade sempre parece escapar. Talvez tenha chegado a hora de olhar para trás, não para reviver a dor, mas para compreendê-la. Neste vídeo, exploraremos como o trauma infantil se forma, como afeta a mente e o corpo, e mais importante, como podemos começar a nos libertar de sua influência. Quando ouvimos a palavra trauma, muitas vezes pensamos em catástrofes em grande escala como guerras, desastres naturais e tragédias. No entanto, o trauma infantil nem sempre se manifesta de forma tão óbvia. Às vezes, ele se esconde em pequenos gestos de indiferença, no silêncio de quem deveria nos proteger, em palavras que nos fizeram duvidar do nosso próprio valor. O trauma infantil surge quando uma experiência é grande demais para que a mente e o coração de uma criança possam processá-la. Pode ser causado por abuso físico, emocional ou sexual, negligência, abandono ou até mesmo um ambiente familiar instável, onde pais, presos em seus próprios traumas, não conseguem oferecer segurança emocional. E aqui está a dolorosa verdade. Não é apenas o que aconteceu com a criança que dói, mas também o que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Imagine uma criança que cresce em um ambiente onde o amor é condicional, onde o cuidado sempre é acompanhado de críticas, onde o silêncio substitui palavras de incentivo. Essa criança pode não ter cicatrizes visíveis, mas por dentro, as feridas profundas permanecem enterradas, vivas, e com o tempo, retornam de forma ainda mais destrutiva. O trauma não desaparece, ele se esconde, se transforma e encontra novas formas de se manifestar. Algumas crianças se tornam ansiosas, sempre esperando o pior, vivendo em um estado de alerta constante, como se o perigo pudesse alcançá-las a qualquer momento. Outras aprendem com os adultos que não conseguem nomear suas emoções, pois nunca foi seguro para eles sentir. Algumas buscam um controle total sobre suas vidas, tentando garantir que nunca mais estarão em uma posição de vulnerabilidade, enquanto outras, sem saber, repetem os mesmos cenários, recriando a atmosfera de sua infância. Essa é a principal tragédia do trauma infantil. Ele não afeta apenas o passado, rouba o futuro. Sem perceber, carregamos os medos da infância para as relações adultas. Podemos nos tornar pessoas que nunca se sentem boas o suficiente, que temem a intimidade, que destroem sua própria felicidade repetidamente. Podemos passar a vida toda fugindo de coisas que nem mesmo podemos nomear. Mas aqui está algo importante para lembrar. O trauma não é uma sentença de morte. O que nos aconteceu influenciou nossa personalidade, mas não precisa definir nosso futuro. O primeiro passo é vê-lo, o segundo é entendê-lo e o terceiro, o passo mais difícil de todos, é acreditar que a cura é possível. Então, como o trauma infantil afeta o corpo e a mente? Se o corpo realmente lembra de tudo, o que isso significa para nós? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente a forma como você se vê. O trauma infantil não é apenas uma lembrança dolorosa escondida nas profundezas da mente. Ele se torna parte do corpo, integrando-se na biologia da pessoa que o viveu. Isso não é exagero. Uma infância difícil pode mudar fisicamente cada pensamento,
cada reação e cada decisão posterior. Uma criança que cresce em um ambiente instável ou ameaçador está constantemente em um estado de ansiedade. Seu sistema nervoso se adapta para a sobrevivência, entrando no modo de luta ou fuga. Isso significa que, mesmo quando o perigo real já não existe, a ameaça ainda está presente. O coração começa a bater mais rápido, os músculos se tensionam, a respiração se torna superficial e entrecortada. A parte mais assustadora é que esse programa biológico não desaparece por si só. Ele pode permanecer ativo por décadas, manifestando-se como ansiedade crônica, ataques de pânico, insônia ou até doenças autoimunes. A neurobiologia moderna provou que os traumas infantis afetam diretamente a estrutura do cérebro. A amígdala, responsável pelo medo, torna-se hiperativa. O hipocampo, que processa as memórias, pode diminuir de tamanho. O córtex frontal, que nos ajuda a tomar decisões racionais, começa a funcionar de forma menos eficiente. É por isso que adultos que sofreram traumas frequentemente têm emoções incontroláveis ou dificuldades para confiar nos outros. E não é apenas a psique. O corpo também guarda as marcas do trauma. Como explica o psiquiatra e pesquisador Bessel van der Kolk, o trauma não é apenas uma história do passado. Ele continua a viver no presente, no corpo, na respiração, nas nossas reações ao mundo, ao nosso redor. Muitos adultos que sofreram traumas infantis enfrentam problemas crônicos de digestão ou fadiga inexplicável. O trauma se manifesta onde pode, encontrando qualquer forma possível de se expressar. Por isso, frases como "simplesmente esqueça" ou "é hora de seguir em frente" não entendem a profundidade do problema. Essa dor não desaparece com o tempo, nem vai embora com apenas um esforço de vontade. Ela precisa ser reconhecida, vivida e liberada. Mas há esperança. O cérebro humano tem neuroplasticidade, a capacidade de se reorganizar. Com as ferramentas terapêuticas certas, técnicas de regulação emocional e trabalho corporal, muitas das consequências do trauma podem ser revertidas. A história de uma pessoa que sofreu sofrimento na infância não precisa terminar em dor. O sofrimento pode se transformar em força. As feridas podem se tornar portas para o crescimento interior. Mas por que os traumas se transmitem de geração em geração? Se crescemos em um ambiente de dor, como quebrar o ciclo e não passá-lo para outros? O trauma infantil não afeta apenas quem o viveu. Ele se espalha, passando de geração em geração como uma sombra, invisível, mas muito real. Filhos de pais traumatizados muitas vezes absorvem padrões de comportamento não saudáveis, repetindo histórias que começaram com eles. Mas se ninguém escolhe ser ferido, por que tantas pessoas, sem saber, transmitem essa dor? Uma criança que cresce em um ambiente onde o amor é condicional, onde seus sentimentos são ignorados ou desvalorizados, aprende rapidamente que o mundo é um lugar inseguro. Em vez de desenvolver autoestima e confiança, a criança se adapta para sobreviver. Alguns se tornam perfeccionistas, acreditando que, se forem perfeitos, talvez ganhem amor. Outros fecham suas emoções para evitar a dor da rejeição. Alguns repetem inconscientemente o que viram na infância, levando essas mesmas feridas para seus relacionamentos futuros. O ciclo traumático continua, porque as crianças aprendem não apenas com palavras, mas com o que vivem ao redor delas. Se um pai nunca conheceu o amor, ele pode não ser capaz de expressá-lo aos filhos. Uma mãe acostumada com críticas constantes pode transmitir seus medos e inseguranças para a próxima geração. Como disse Carl Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Estudos mostram que o trauma pode ser herdado, alterando a atividade de certos genes. Isso significa que as consequências de uma infância difícil podem até afetar os filhos daqueles que sofreram dor, influenciando seus níveis de estresse, saúde mental e até a predisposição a certas doenças.
Mas esse ciclo pode ser quebrado. A consciência de nossa própria história é o primeiro passo para a cura. Quando notamos padrões destrutivos em nosso comportamento e começamos a procurar, conscientemente, formas de curar através da terapia, autorreflexão profunda ou reconsideração das nossas crenças, podemos não apenas mudar nossas vidas, mas também criar um novo futuro para as gerações vindouras. O trauma pode ser transmitido, mas a cura também pode ser. Quebrar esse ciclo exige coragem, mas é um dos atos mais poderosos de transformação interna. Superar o trauma infantil é um processo, não um destino. Haverá dias fáceis e difíceis, momentos de avanço e retrocessos. Mas a cada passo à frente, com cada nova consciência interna, o passado pode ter nos moldado, mas não precisa definir nosso futuro. A verdadeira liberdade começa quando paramos de fugir da nossa história e escolhemos conscientemente como ela se desenrolará. Os traumas infantis podem deixar cicatrizes profundas, afetando como nos vemos, aos outros e ao mundo. Eles nos ensinam desde cedo a duvidar do nosso valor e a ver ameaças onde não há nenhuma. E muitas vezes carregamos essas lições pela vida, sem perceber que já não nos pertencem. Mas aqui está a verdade que raramente é dita. O que aconteceu com você não define quem você é. Seu passado pode ter sido cheio de dor, mas seu futuro está em suas mãos. Trata-se de transformar essa dor em força. Sim, pode ser doloroso, mas não precisa ser permanente. Há uma coisa que a neurociência, a psicologia e até a filosofia nos ensinam. Os humanos são capazes de mudar. O cérebro pode ser reprogramado, o corpo pode se curar, a mente pode encontrar um novo significado em sua própria história, como escreveu o psiquiatra e sobrevivente do Holocausto Viktor Frankl. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Superar o trauma infantil não significa esquecer o passado. Significa aprender a viver com ele de uma forma que já não nos controle. É uma verdade difícil, mas é real e é necessária. Ninguém deve passar a vida fugindo do que já aconteceu. O passado não pode ser mudado, mas o presente pode, e, portanto, o futuro pode ser reconstruído. Agora a pergunta é: você está pronto para dar o primeiro passo? Se você chegou até aqui, significa que esse material ressoou com você. Talvez porque você nunca tenha sentido isso antes, ou porque conhece alguém que carrega essas feridas invisíveis, ou talvez seja por outra razão. Cada um de nós carrega dores emocionais não resolvidas que continuam a influenciar nossa vida, mesmo que tentemos ignorá-las. Falar sobre traumas não é fácil, ouvi-los é ainda mais difícil. Mas há algo realmente poderoso em reconhecer sua dor, em enfrentar o que muitos fogem, em ter coragem de olhar dentro de si e confrontar o que permaneceu oculto tanto tempo. Este é o primeiro e mais importante passo para a cura. Para a cura. E se há uma ideia que quero deixar com você após este vídeo, é esta: você não está sozinho. Qualquer que seja seu caminho, você tem a oportunidade de reescrever sua história. Há formas de quebrar o ciclo e encontrar um novo significado no que aconteceu. A dor pode ser parte da sua vida, mas não precisa se tornar o seu destino. Obrigado por dedicar seu tempo a esta conversa. Se este vídeo foi útil para você, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Você nunca sabe quem suas palavras podem ajudar no momento certo. E antes de ir, lembre-se de que temos outros vídeos neste canal que podem ajudá-lo a entender melhor a si mesmo, suas emoções e o caminho para a cura interior. Escolha um e continue sua jornada até si mesmo. Até logo.